Olá desenhista, o meu nome é Maurício Fortunato Araújo, eu sou artista plástico e retratista realista e nessa videoaula eu vou ensinar você como fazer uma pintura realista no segmento realismo acadêmico através dos materiais óleo sobre tela. Eu vou iniciar essa arte, uma pintura sobre tela, com 5 etapas. A primeira etapa vai ser conhecendo os materiais e as próximas etapas serão dando início ao desenho e finalizando. No caso, a pintura. Os materiais que eu vou utilizar, vocês poderão encontrar em sites específicos para desenho artístico ou pinturas. Você também pode encontrar em casas de artes na sua região ou um local mais próximo que você localizar. Os materiais específicos que eu vou utilizar são materiais bem simples, não são materiais sofisticados, exatamente para que você possa ter acesso fácil e conseguir fazer um trabalho super bacana através dessa videoaula. O material que eu vou utilizar é uma tela de MDF de cor branca, tela branca. Vou utilizar pincéis de numerações pequenas, numerações não muito grandes, para que você possa conseguir fazer detalhes minuciosos através desse olho. E vou utilizar também uma lapiseira para esboçar, no caso você pode usar um lápis, uma lapiseira, o que você tiver disponível e para esboçar seu desenho. Uma borracha, para que você possa apagar o seu esboço após finalizar o desenho. Vou utilizar também tintas específicas, que são tinta óleos. Vocês podem encontrar as tintas também em casas de artes. As tintas que você pode encontrar aqui no Brasil são tintas específicas do Brasil, não são tintas importadas. A que eu vou utilizar é uma tinta importada da marca Winsor & Newton. Porém, você pode utilizar qualquer outra marca que não tem nenhum tipo de problema, desde que você se adapte. As tintas que eu vou utilizar nesse desenho é somente uma tinta branca e uma tinta preta, da marca Winsor & Newton, uma Ivory Black e uma Zinc White, que é uma tinta branca e uma tinta preta. Aqui é um recipiente para colocar, as tintas, no caso aqui uma já está branca e aqui já está preta, para você poder misturar a tinta, e você vai utilizar para misturar a tinta uma espátula pequena, não muito grande, para que você possa misturar, modificar as cores, tonalidades, enfim. Vou também utilizar um acelerador de secagem para diluir a tinta. Ela também pode ser utilizada como médio para deixar a tinta um pouco mais diluída, mas aí é sua de preferência. Se você quiser usar óleo de linhaça ou coisa do tipo, não tem problema, se você não tiver muita pressa. Como eu tenho um pouco de pressa nessa videoaula, que é para poder conseguir mostrar para vocês grande parte das etapas aí concluídas, eu vou utilizar um acelerador para que acelere um pouco mais a tinta e eu consiga dar continuidade sem muitos problemas, ok? Então é isso, você acabou de conhecer os materiais que vamos utilizar e agora vamos dar início então à segunda etapa da videoaula, que é dando início à pintura. Vamos lá! Bom, então é isso, vamos então dar início à pintura. Primeiramente, o material que eu vou utilizar, você não vai ter nenhuma dificuldade realmente de encontrar esses materiais. É só você dar uma boa pesquisada que você consegue encontrar todos, ok? Bom, primeiramente eu vou começar modificando as cores, tonalidades. Não estou utilizando somente tinta preta e tinta branca, não tem muito o que modificar, somente a tonalidade, que é do mais claro para o mais escuro, e aí você vai modificando de acordo com o contraste da tua pintura. Primeiramente eu vou modificar, eu vou trazer para esse lado para essa outra parte aqui modificar com um pouco de preto, porque eu não quero uma tonalidade, e fica de sua preferência, eu não quero uma tonalidade muito escura nessa região, tá? Eu quero uma tonalidade um pouco mais clara, mais iluminada, até porque é uma parte que tem bastante detalhes, bastante textura, então isso é importante que esteja bem visível no trabalho, Então aqui eu vou mexer. É importante que você não deixe também muito diferente da imagem, da fotografia que você vai utilizar, para que realmente fique um trabalho bastante realista, porque esse trabalho ele vai ser uma pintura, no caso, uma pintura bastante realista, ok? Bom, aqui eu já misturei uma tonalidade um pouco mais clara do que o preto, um cinza, que
que eu vou utilizar nessa região aqui. Conforme vai acabando, você pode ir misturando, e o bacana é isso, né? Você misturar no próprio trabalho, na própria obra, né, as tintas, não ficar muito mexendo, misturando, porque o legal é isso, né? Você descobrir as tonalidades, né? Você ter essa visão, essa capacidade de descobrir tonalidades, que é muito importante numa pintura, né? Ainda mais se você quer se especializar numa pintura realista, se você realmente se identifica com esse tipo de arte. Até porque não é todo mundo que tem essa facilidade, então é importante que você aprenda primeiro a desenhar para que você tenha facilidade também com a pintura, ok? Bom, então isso, então eu misturei. Como eu já fiz a mistura, eu vou utilizar um acelerador, tá? Não vou utilizar muito, só para diluir um pouco a tinta, para não ficar muito grossa, né? Então com uma espátula mesmo, né? Ou você pode colocar no potinho um pouquinho, no caso eu vou colocar aqui um pouco no potinho, mas bem pouco, só para eu ir misturando conforme eu precisar. Ok, já tá ótimo. Você tampa, né, porque realmente é um secador, ele pode secar. Então é isso. Então aqui eu já peguei um pouco, vou misturar, não muito, realmente bem pouco. Não é a quantidade certa, mas é importante que você saiba distinguir quando a tinta já está bastante diluída. Ela não pode ficar muito líquida, ela tem que ficar de acordo com a sua espessura. Deixa eu misturar aqui para que você possa ver melhor. Bom, então aqui já está bastante mexido. Então vamos lá. Eu vou utilizar na primeira etapa, né, daqui da pintura, nessa pintura, eu vou utilizar um pincel de número 2 da Keramix 421, tá? Somente para espalhar nessa região aqui. Então levemente você começa a pintar toda esta parte. Você tem que ir depositando a tinta, na verdade, né? Você não pode espalhar ela assim. Não, você vai depositando a tinta, porque ela precisa pregnar na tela. Isso é muito importante. Bastante paciência para que nada possa sair errado. Okay. Bom, essa região aqui, ela é um pouco mais escura, né? Então é importante aí que você saiba distinguir, né, luz e sombra. Então, como essa parte é um pouco mais escura, então eu vou pegar um pouco do preto e utilizar nessa região, levemente. E aí, conforme você for usando a tinta, ou passando ela vai se misturando como se fosse um degradê na tinta que você já utilizou. Então você tem que ir misturando até ela se encaixar na que você já utilizou, que é o cinza mais claro. Então muita paciência para que possa ficar um trabalho bastante realista. Trabalhar com tinta óleo não é muito fácil. Tem que ter bastante paciência, porque óleo
ele desliza muito. E pelo fato de deslizar bastante, você tem que, com delicadeza, ir preenchendo os espaços que ficam marcados, né? Então já pode perceber que aqui já fez um degradê, né? Do mais escuro para o mais claro. Essa região aqui também é uma região que ela... Aqui eu vou utilizar uma numeração menor, que é a numeração número 2. É uma região que também tem uma cavidade aqui, né? Que causa esse volume nessa região da pálpebra. E com o preto. Então eu vou utilizar aqui o preto, não muito, porque ela vai se misturar depois. Então bem levemente. É só ter bastante paciência que você consegue dar esse efeito nas suas pinturas. Então, levemente, você já começa a fazer esse efeito, né? Que é um efeito mais puxado para o degradê. Então nessa região aqui em cima é uma região também clara, porém que ela não é não é um claro tão absoluto, né? Ela tem um pouco de escuridão sim, sem dúvida. Então aqui nesse caso, primeiramente você vai limpar o pincel, né? Só dar tirar o excesso um pouco no papel. E você vem novamente com o cinza que nós misturamos nessa região aqui de cima, né? Então, levemente você vai passando. Só ter bastante paciência, mistura bastante as cores para que você possa causar luz e sombra em regiões importantes. De início, né, você pode olhar assim e falar, nossa, mas nem tá muito realista, né, já tá ficando meio ilustrativo, mas calma, ainda tá só no começo, você tá misturando as tintas ainda, depois por cima vem os detalhes, então é só ter bastante paciência. E se você gosta mesmo de arte, né, gosta de pintura em tela, é exatamente isso, né, é terapia. Então você tem que ter bastante paciência. Então, tá misturando aos poucos. Um pouco de branco aqui. Aos poucos você vai criando mais tonalidade. E o legal é isso, é você misturando as tintas. Onde está mais claro, onde é mais escuro. Esse é o bacana de se misturar. Depois que eu aplicar em toda essa região, eu vou utilizar um pincel maior somente para deixar mais harmonioso. Essa região do olho é uma região que tem muitos detalhes. Tem muita textura, muita informação. Então aqui eu já vou utilizar um pouco de preto também. Essa região
Ela já é um pouco mais escura. Então, bem levemente. Você vai passando só mais um pouquinho de preto. Aqui, ó, tem essa marca aqui. Então você tem que ir disfarçando ela, na verdade, né? Então, levemente você vai disfarçando. Deixando esse degradê unindo com o risco que você fez nesta região. Espalha bastante a tinta. Não deixa nada sobrando. Então essa região aqui, como eu já espalhei bastante, então aqui eu vou utilizar um pincel com uma cerdas um pouco achatada, um pouco maior, somente para dar uma suavizada, né, para não ficar essas marcas, sabe, como se você tivesse batido o pincel na tela, né? Então só para dar uma suavizada bem de leve, misturando as cores. Bem de leve mesmo, não pode ser muito forçado, senão você vai tirar toda a pigmentação da onde você acabou de aplicar. Então bem de leve, arrastando. Está vendo como já deu uma boa modificada no desenho? Somente em tirar aquela parte mais grotesca, né, mais dura, deixar mais suavizar mais, né? Então já fica mais interessante visualmente. Então aqui se dá uma boa limpada no pincel, só para tirar o excesso da tinta. Né? E aí você vem novamente aqui nessa região e aí você faz o mesmo processo, bem suave, bem suave mesmo. Então, agora vamos fazer esta parte aqui de baixo, ok? Novamente com preto, bem levemente. Marcando essa região e aqui já venho com cinza, né, com branco, misturando as cores.
preenchendo esta parte. Não vai ser uma videoaula mostrando todos os passos, né? Porque vai demorar muito, vai se estender muito, então eu vou cortar algumas partes e mostrar realmente as partes mais importantes desta videoaula, ok? Os detalhes mais importantes, textura principalmente, que é o mais importante. Textura e iluminação são as partes mais importantes em um desenho realista, tá? Até porque desenho realista não pode ter traço, não pode ter risco, né? Tem que ter somente luz e sombra, né? Então vamos lá. Então, continuando preenchendo com a tinta até você chegar à tonalidade exata que você precisa. Você continua preenchendo. E ficando do jeito que você quer.